Bom dia a todos que escolheram acessar este curso. Estou iniciando com vocês hoje um curso de História do Brasil, baseado num livro chamado Raízes do Brasil. Um livro que é central para quem queira fazer um estudo da nossa cultura. O livro que nós vamos abordar nestas aulas foi escrito por um autor chamado Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda era um historiador e ele escreveu diversos livros, como vocês podem imaginar. Se eu tivesse uma biblioteca e tivesse algumas estantes e tivesse que classificar os livros do autor, eu os dividiria em 3. Um grupo de livros seriam classificados como crítica literária. O autor... Existem vários livros do autor que nada mais são do que uma reunião de artigos que ele escrevia e que, portanto, tratavam de temas locais. É claro que você poderia fazer um estudo a partir daí, mas esse não é o nosso intento. O autor também escreveu livros de história propriamente dita, onde ele reúne dados, reúne fontes e procura reconstruir o cotidiano de uma determinada época a partir disto. Então, são trabalhos, por exemplo, como Caminhos e Fronteiras ou Monções, onde o autor, tratando da história de São Paulo, faz esse trabalho de historiador, de formiga, de reconstituição dos fatos. E existe Raízes do Brasil. Raízes do Brasil é o livro mais ambicioso do autor. É o primeiro livro do autor. É o livro mais amplo do autor. É o livro mais abrangente do autor. É o livro onde o autor arrisca mais do ponto de vista acadêmico. Eu não coloco exatamente Raízes do Brasil no grupo de livros de história do autor. Porque ele não pretende fazer história do mesmo modo que ele fez nesses livros que eu citei. Por exemplo, Caminhos e Fronteiras ou Monções, que eu citei. Se você ler Raízes do Brasil e depois ler esses livros, você vai ver que há grande diferença entre eles. Enquanto nesses livros o autor tenta reconstituir o passado da forma mais precisa possível, em Raízes do Brasil, o objetivo do autor é pintar uma imagem do que seja a cultura brasileira, de forma ampla, sem se preocupar com miudezas.
Então a pretensão dele é com uma abordagem geral do Brasil. E também este será o objetivo do nosso curso. Então, é isto o que eu pretendo nesta aula e nas que virão. O que eu pretendo em todas as aulas deste nosso curso é compor um retrato do povo brasileiro. E é evidente que esse retrato nunca será perfeito, tendo em vista que o autor escreveu isso na década de 30, consideramos que muita coisa do que ele disse é atual. E algumas mudaram. Mas eu não vou ficar preocupado com o que mudou. O meu objetivo aqui é dar a vocês uma clareza da mensagem que o livro está tentando passar. Claro, então, o objetivo que pretendemos alcançar. Existe um ponto de partida excepcional que ajuda a explicar um pouco as motivações do autor quando escreveu essa obra. A frase é a seguinte, abre aspas: somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra, fecha aspas. Com esta frase, o autor demonstra um incômodo com o fato do nosso modo de agir, dos nossos valores, das nossas instituições não pertencerem ao nosso ambiente. Nossas ideias e instituições foram trazidas de fora. Ou nós pensamos e agimos por importação. Nós importamos ideias. E importamos a forma como nos organizamos. Importamos de quem? De forma ampla, da Península Ibérica. E de forma concreta, de Portugal. Então, vocês de casa já podem perceber que a pergunta, o que é o brasileiro? O autor vai dar uma resposta puxada do passado. O autor vai dar uma resposta histórica e social. O que é o brasileiro será respondido fazendo uma digressão. Isto porque somos herdeiros de Portugal. E mais ainda, somos herdeiros de uma forma específica de colonização, aplicada por Portugal no nosso território.
forma ampla, o que nós podemos dizer a respeito dos nossos pais portugueses é que já eram povos que tinham forte contágio de outras culturas. Vale lembrar que a Península Ibérica, onde está Portugal, já tinha sido território árabe na Idade Média. Lembramos também que a proximidade de Portugal com o norte da África alimentou um forte trânsito cultural, que vai resultar num povo já mestiço quando chegou ao Brasil. Os portugueses já eram um povo de mestiços quando aqui chegaram. Eu espero poder abordar isso de uma forma mais completa nas próximas aulas. Apenas isso nos interessa no momento. Na aula de hoje, eu pretendo avaliar com vocês uma ideia que é central para entendermos a abordagem que o autor faz do nosso país. E esta ideia é a de cultura da personalidade. Vamos dedicar toda a aula de hoje para ela. É assim que se faz. A princípio, eu afirmo, segundo o autor, os povos da Península Ibérica desenvolveram uma extrema cultura da personalidade. Então, os portugueses que nos colonizaram carregavam dentro de si extrema cultura da personalidade. E nos legaram isto. E este legado fez surgir em nós toda uma maneira especial de ver o mundo. O que é cultura da personalidade? Cultura da personalidade é a crença no eu. É a crença no indivíduo. É a crença no sujeito. E isto significa o que exatamente? Significa assim: nós acreditamos que há entre nós, entre cada um de nós e o mundo, uma barreira que nos separa. Uma barreira que nos imuniza do mundo. E esta barreira faz com que surja um eu, uma pessoa, um indivíduo único, autônomo, específico, uma pessoa.
uma cultura da personalidade cultua a personalidade. Isto é, uma certa noção de que cada um de nós é único, como se cada um de nós tivesse uma alma, como se cada um de nós fosse algo diferente dos outros e do mundo. Cultuamos nossa individualidade, nossa diferença, nossa autonomia em relação ao mundo e ao outro. Não nos sentimos ligados de modo inevitável ao mundo. Temos uma certa noção de que somos algo diferente. Mas não enquanto espécie, em sim enquanto indivíduo. Cultura da personalidade é acreditar que cada um de nós tem uma essência diferente. Que cada um de nós... Cultura da personalidade significa acreditar que nenhum de nós é apenas um produto da nossa história, ou um produto social, ou um produto da nossa educação familiar, ou um simples pedaço de carne que fica andando pelo mundo. Somos mais do que isso. É óbvio que a maioria das sociedades, em alguma medida, cultuavam a personalidade, acreditavam no indivíduo. A maioria delas. Então é óbvio que cultura da personalidade não é propriedade apenas de portugueses. Mas notem o detalhe. O autor está dizendo que os portugueses extremaram essa cultura da personalidade, levaram muito longe a crença no eu, exacerbaram a crença no indivíduo. Que tipo de efeitos isso terá? Então vamos, colegas, como uma aranha que vai construir sua teia, vamos puxando os fios dessa noção de cultura da personalidade extrema. Vamos lá. A primeira ideia que eu quero enaltecer a respeito deste conceito é a ideia de independência, que é uma ideia forte em nós. Gostamos de pensar que somos independentes. É curioso que o ideal de felicidade entre nós brasileiros é uma espécie de cuide-se, cuide de você mesmo. Faça você mesmo. Seja você mesmo. A felicidade em nós está sempre ligada a um isolamento do resto do mundo. Por exemplo, vocês sabem que o desejo de quase todo brasileiro é ganhar na loteria. E você sabe ainda que há pessoas que dizem que quando ganharem na loteria vão se mandar, vão pedir demissão do emprego, vão trancar a faculdade, vão se mandar e se enfiar numa ilha deserta. Não suportamos
conviver, né, com o mundo. E não suportamos depender dos outros. Queremos ser livres. Queremos nos ver livres dos outros. Mais ainda, acreditamos que somos livres do nosso tempo e do nosso espaço. Acreditar que você é livre do espaço significa acreditar que você é livre das circunstâncias. Gostamos de pensar que somos livres das circunstâncias. Que não precisamos seguir o fluxo do rio e podemos remar contra a corrente. O mundo, que pode ser gracioso ou desgraçado, não nos subordina, não nos impele a fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, gostamos de achar que somos livres do nosso tempo, isto é, da nossa história. Gostamos de nos descolar da nossa tradição. Daí, por exemplo, a fraqueza dos sinais de nobreza entre portugueses e brasileiros. A fraqueza dos nomes de família. Vocês percebem isso? Quer dizer, os nomes de família, se você vai, por exemplo, para países que foram fundados por uma cultura anglo-saxã, os Estados Unidos, a importância que eles dão aos nomes de família é muito grande. Então você vê isso até pelos programas de televisão que aparecem, que você vê que eles se tratam assim, a família tal, ou a família tal, e aí você tem aquele desenho que são os Simpsons, porque Simpson é o nome da família. Quer dizer, o nome da família é tão ou mais importante que o nome do sujeito. Porque cada indivíduo tem uma ideia de que esteja inserido num contexto familiar, de que deva respeito ou apego a uma tradição, a antepassados. Pois é, em Portugal e Espanha, os vínculos de nobreza e de tradição são muito frágeis. Por quê? Porque nossa cultura extrema da personalidade nos isola da nossa história. E ainda tem aqueles que dizem que nós somos um povo sem história ou sem memória. Talvez o fato de nós não gostarmos tanto de estudar a nossa história esteja ligado a nós não gostarmos de perceber que somos subordinados a ela. Pelo menos em alguma medida. O homem da cultura extrema da personalidade é aquele que quer se separar do mundo. E ele quer ser livre. E a primeira coisa que ele faz é se separar da sua família e da sua história. Daí todos se tratarem pelo primeiro nome. Porque o primeiro nome é o nome do sujeito e não da família.
Então, eu lembro do jogador, do Thiago Silva, que é o zagueiro. Ele jogava no Fluminense. E no Fluminense ele era chamado de Thiago S. Quando muito, quando não era simplesmente Thiago. E quando ele foi para a Europa, chamavam ele de T. Silva, acentuando o nome da família. Ele foi jogar, acho que na Itália. É notável também que um dos conceitos que nós mais gostamos do cristianismo é o de livre-arbítrio. Se encaixou como uma luva na nossa mentalidade. E também é notável que tenhamos desenvolvido conceitos, desenvolvidos eu não digo, mas exacerbado conceitos como, por exemplo, o de superação. Isso é bem brasileiro, hein? Superação. Esse indivíduo se superou. Você tem que se superar. Supere-se. Ele se superou. O que é a superação, se não a vitória do indivíduo sobre o mundo? Eu vou dar um outro exemplo futebolístico, vai. Era uma vez um cara chamado Ronaldo. Ronaldo começou a jogar bola, foi vendido para a Europa, como todos, e de repente Ronaldo estava na ponta dos cascos e se machucou gravemente, machucou o joelho e ficou 6 meses fora do futebol. Ele fez aquele tratamento duro, fez a cirurgia, o tratamento, a fisioterapia, sofreu. E voltou a jogar. Só que na primeira partida que ele participou, ele fudeu com o joelho de novo. Quebrou o joelho de novo. E quando ele quebrou o joelho pela segunda vez, muitos médicos apareceram, os especialistas, para dizer que ele nunca mais jogaria futebol. Ou se jogaria, não jogaria no mesmo nível. E esses especialistas falaram que ele não se recuperaria. Mas ele é brasileiro. E brasileiro não desiste nunca. E aí ele foi operado novamente. A cicatrização foi dolorida, mas ele se recuperou, começou a fazer fisioterapia. Cada dia era um martírio, mas ele mantinha-se firme. E ninguém apostava que ele jogaria a Copa de 2002. Mas tinha uma super personalidade que apostou nele. Chamava Felipão, o caudilho. Felipão, contrariando
todas as expectativas, todos os especialistas, ou a maioria deles, convocou o Ronaldo. E todos diziam, pô, mas o cara não vai se recuperar a tempo. E ele ali. E ele jogou a Copa. E ele ganhou a Copa. E ele foi o artilheiro da Copa. Ronaldo se superou. Porque é brasileiro, se superou. Se fosse qualquer outro povo, talvez se Ronaldo fosse alemão, teriam dito que tão importante quanto a vontade de Ronaldo foi as excelentes operações feitas pelos excelentes médicos e as excelentes fisioterapias feitas pelos excelentes especialistas e diagnósticos excelentes e treinos excelentes e preparos excelentes e apoio familiar e financeiro excelente e tudo mais. Mas nada disso é brasileiro. O que importa é que Ronaldo se superou. Porque Ronaldo é uma pessoa e as pessoas se superam. Ronaldo tinha tudo, até porque tinha muito dinheiro, para abandonar a carreira. Mas ele se superou. Deu a volta por cima, venceu as circunstâncias, venceu o mundo e conquistou a Copa. Por quê? Porque se superou. E por que se superou? Porque nenhum brasileiro está à mercê das suas circunstâncias. Nosso eu é mais forte do que qualquer coisa. Somos capazes de vencer qualquer obstáculo, porque acreditamos profundamente na força da nossa personalidade. Superação. Também uma outra palavrinha mágica para nós. Chama-se talento. Vocês sabem que você pode dizer que alguém é talentoso ou que alguém é preparado. Se você diz, por exemplo, vamos falar de um juiz, vai. Se você diz que um juiz é preparado, o que você está dizendo? Você está dizendo que é um indivíduo que nasceu, fez uma escola muito boa porque seus pais tinham estrutura para tanto, teve apoio material, pelo menos básico, depois foi bem alfabetizado, fez o ensino médio, foi bem novamente, entrou numa boa faculdade, fez 5 anos de direito, que é algo que tem que ter muita paciência, mas ele fez, estudou aguerridamente durante 5 anos, terminados os 5 anos, ele foi advogar, foi prestar serviços judiciários de alguma maneira, advogando ou no serviço público, enfim, acumulou uma boa experiência, aprendeu muito, acumulou muito conhecimento, continuou estudando, de repente se empenhou em passar na prova para a magistratura, estudou novamente e passou. E passou na prova para a magistratura. Nas diversas etapas, virou um juiz. E aí, como juiz, não parou de estudar, continuou se aprimorando e aprendendo cada vez mais e lendo livros um atrás do outro e aprendendo com o cotidiano
até que se tornou o que se chama um juiz preparado. Ora, amigos, um juiz preparado vocês percebem que a ideia de preparo carrega a ideia de progresso ou a ideia de processo. Isto é, o que há entre o nascimento do juiz, da criança, e o juiz preparado é um caminho com começo, meio e fim. É uma progressão, é um acúmulo de conhecimento. Então vocês percebem, primeiro, o indivíduo não nasce sabendo, ele se faz ao longo da vida, e ele se faz graças às circunstâncias externas. O mundo moldando aquela criança à sua imagem e semelhança. Então vocês notam que a ideia de preparo compreende subordinação do eu ao mundo. Que mundo? A faculdade, o curso, a alfabetização, a escola, os pais, a família, o contexto, a instituição, enfim. Ora, isto é diferente de dizermos que ele é um juiz talentoso. Porque quando eu insiro a ideia de talento, perde-se a noção de processo, de preparo e de subordinação de fora para dentro. Porque o que é alguém talentoso? Alguém talentoso é alguém que nasceu com uma espécie de dom natural, com uma espécie de essência natural, pronta, acabada, que no máximo precisaria ser desabrochada. Mas ele já nasceu com isto. Posto isso, vocês já podem perceber como talento tem muito mais a ver com o povo que cultua sua personalidade, que cultua personalidades de forma extrema, do que preparo. O talento vai dignificar o indivíduo, exalta o indivíduo em detrimento do mundo. Vocês percebem? Um povo que chama os seus homens especiais de talentosos é um povo que valoriza muito mais o eu do que o contexto. Perceba como a ideia de talento, de superação e de liberdade individual, elas se mesclam. Porque alguém talentoso é alguém que vai triunfar não obstante as circunstâncias externas e históricas. É um dado da natureza. Penso que talento diz muito sobre o porquê nossa cultura é tão imediatista. E por quê? Desprezamos tanto os meios de ação. Eu vou pular aqui de uma forma magnífica para citar uma frase que vem a calhar. Não seguimos o curso natural das carreiras que escolhemos. Cada qual, agora vem a aspas, né? Cada qual almeja alcançar aos saltos os altos postos e cargos rendosos.
E não raro conseguem. Mudamos o rumo profissional sempre esperando que algum milagre nos coloque no topo. Sempre esperando que alguém reconheça o nosso talento, porque ele está lá. E vivemos pulando de galho em galho. Somos uma cultura imediatista. Como cremos no talento e não no preparo, nós nos aborrecemos quando alguém não reconhece de imediato o nosso talento. E não acreditamos num processo, numa ideia de continuidade, de que eu tenho que fazer isto para chegar ali, e isto demora um tempo. Não. O mundo tem a obrigação de reconhecer como nós, como seres individuais, somos talentosos. Não é isso? E aqui, senhores, eu queria ressaltar que não há nenhuma aspiração humanista nessas convicções. O que é o humanismo? O humanismo é acreditar que a raça humana compartilha uma essência, uma ideia de homem. O homem é filho de Deus. Que homem? Qualquer um. Então é o humanismo. Aqui não se trata de humanismo, porque não sei se você percebe, a cultura da personalidade extremada, ela não vai se materializar numa igualdade entre os homens, e sim numa distinção. O objetivo é destacar senhores, é diferenciar senhores de escravos. Gostamos de imaginar um mundo de livres competições. Como cremos no talento e na superação, como cremos na autonomia do homem em relação ao mundo e ao tempo, enxergamos um mundo como uma grande disputa igualitária, uma livre competição, e aí erigimos a noção de mérito. Também fortíssima na nossa cultura é a noção de mérito. O mérito é sempre individual. E o mérito vem... Por quê? Porque nós não pensamos que os indivíduos podem ser derrotados por suas circunstâncias. Então, não é que nós negamos que alguns estão em situação pior do que outros. Não, de fato, existe gente pobre, gente rica, gente que faz na escola pública, gente na escola particular, gente que tem aula todos os dias, gente que não tem professor. Só que nada disso importa, porque como somos únicos, temos capacidade de nos superar, vencer o mundo, como fez Ronaldo. E aí, justifica-se que o mérito seja o grande critério social. E que no final das contas o cenário seja uma livre competição. Ok? Deixa eu ver quanto tempo já passou. 44. Bom, prosseguindo um pouco, porque agora chegamos numa conclusão interessantíssima do autor, que é a seguinte. A cultura da personalidade nos isolou dos nossos semelhantes, nos isolou dos outros. No fundo,
Estamos todos correndo atrás de nossas pretensões, sem se importar com o mundo ou com o resto da sociedade. No fundo, corremos como seres egoístas atrás do que queremos, fazemos o que queremos, sem muito se importar com o próximo. Esta é a nossa sociedade. Cada um por si, Deus por todos. O outro não precisa de ajuda, porque o outro é um indivíduo como eu, com capacidade de se superar e de superar suas circunstâncias. A extrema cultura da personalidade, trazida para nós pelos portugueses, fragilizou todas as formas de organização social da nossa sociedade. Todas as formas de cooperação entre indivíduos é frágil. Todas as formas de acordo são frágeis. Nossas instituições são instáveis, são fracas, são frágeis. Por quê? Porque não há um acordo mútuo entre os homens. Somos incapazes de construir vínculos de solidariedade e convivência autênticos. Falta-nos coesão social. A conclusão do autor: falta coesão social ao nosso país. Por quê? Porque somos filhos da cultura da personalidade extrema, o que nos define muito mais como seres individuais do que coletivos, e, portanto, nós gostamos de enxergar muito mais as nossas pretensões individuais do que o coletivo. Enxergar o coletivo, vocês sabem o que é enxergar o coletivo? É uma coisa bem simples, não é muito complicado. É simplesmente você pensar o seguinte: no final das contas, eu estou aqui com os meus semelhantes neste mesmo barco. Estamos aqui juntos neste mundo, nesse barco que não sabemos para onde está indo. Estamos juntos. Se naufragarmos, vamos naufragar juntos. E se a sociedade for melhor, será melhor para todos. Eu não preciso ser amigo seu, eu não preciso gostar de você, eu não preciso ser seu parente, seu cúmplice, para me preocupar com você e você comigo. Por quê? Viver num lugar onde as pessoas se importem umas com as outras é melhor do que viver num lugar onde elas estejam cagando umas para as outras. É simples assim. É impessoal assim. São frágeis, por exemplo, ações anônimas. São frágeis ações desinteressadas. O caso é que ações anônimas e desinteressadas, são o fundamento para uma sociedade boa, onde as pessoas não vivam se agredindo. Para pensar no seguinte: vamos supor que você esteja andando na rua à noite. A rua está deserta. Você está longe do lugar onde você mora. Aí você está com um papel na mão. Um papel de sorvete, de bala, um papel qualquer na mão. Você está andando, aquele papel está te estorvando,
e você não vê nenhum lixo na rua, nenhuma lata de lixo para poder jogar o papel. Passa pela tua cabeça jogar no chão. Jogar no chão. Mas aí você não joga no chão. Você guarda o papel no bolso e espera até chegar em casa para jogá-lo lá. Esta sua ação foi anônima porque ninguém sabe que você fez isso. E ninguém precisa saber que você fez isso. Você não vai chegar em casa e falar, gente, vocês não sabem o que eu fiz hoje. Eu estava andando na rua com um papel de bala na mão e ao invés de jogar no chão, eu guardei para jogar aqui e não sujar a rua. Então ninguém fala essas coisas. Simplesmente faz isso. Sua ação foi anônima e foi desinteressada. Sabe por quê? Porque se dependesse do seu interesse, você jogaria. Porque o papel estava te incomodando, estava te estorvando. Do que dependesse do seu egoísmo, do seu umbigo, você jogaria. Você estava longe de onde morava, você nunca mais ia ver aquele papel. Mas você não joga. Sua ação foi positiva para o contexto social, foi anônima e foi desinteressada. Só que anônima e desinteressada, a sua ação não afagou o seu ego. Daí que uma sociedade com uma cultura extrema da personalidade é formada por indivíduos que precisam ser afagados o tempo todo. Daí a fraqueza de ações anônimas e desinteressadas. Porque ações anônimas e desinteressadas são ações de não pessoas. Sabe como chama? São ações de cidadãos. O cidadão é aquele que mora na cidade. Não é A ou B, é o cidadão. É que cidadão no Brasil só te chamam quando você está na delegacia. Ou quando estão bravos com você por algum motivo. Ou quando você está incomodando. Ou em alguma circunstância ruim. Que te viram. Ô cidadão. O cidadão está aguardando ali. A palavra cidadão tem um contexto até pejorativo. O cidadão é aquele que age anônimo e desinteressado. Anônima e desinteressadamente. Ele é uma não pessoa. E como uma não pessoa, não merece ser respeitado. São poucas as ações anônimas e desinteressadas no nosso Brasil. E é por isso que as ruas estão cheias de papel de bala e de sujeira. Porque a maioria das pessoas não percebe que há coisas que você precisa fazer sem esperar nada em troca. O bem deve ser feito pelo bem sem que se espere nenhuma recompensa. Porque se você espera uma recompensa, você já está esperando um agrado pessoal. Então, cultura extrema da personalidade significa em nós nossa fraqueza organizacional. Em terra de barão, em terra onde todos são barão, ou onde todos querem ser barões, não é possível nenhum acordo duradouro.
Em terra onde todos querem ser rei, você sabe que rei só existe um. Mas onde todos querem ser rei, não há acordo possível. Nós temos que concordar em algum momento em que sejamos reis apenas por um dia, porque o outro também quer, e o outro também quer, e o outro também quer. Nossas instituições são estáveis, porque nossas instituições estão sempre a reboque das personalidades. Veja como a lei é escrachada no país. A lei também é anônima e impessoal. Está lá escrito no Código Penal: matar, pena tal. Não está escrito matar o fulano. Não, está escrito matar qualquer um cidadão. Falta-nos coesão social. É claro que você vai perguntar o seguinte, né? Qual que é a pergunta óbvia quando você constata a nossa falta de coesão social? A pergunta a seguir é a seguinte: bom, se nos falta coesão social, se é frágil nossa organização, nossos vínculos de solidariedade e convivência, a pergunta é: como é que nós estamos aqui ainda? Não é essa a pergunta óbvia? Como estamos aqui ainda, afinal de contas? Afinal de contas, o país já tem mais de 500 anos. Como é que sobrevivemos? Como é que a gente não se matou? Por causa da falta de coesão social. E a resposta, colegas, é muito reveladora. É que se nós não nos matamos, é porque desenvolvemos dois instrumentos de convivência. O primeiro instrumento chama-se pessoalismo. Vocês sabem o que é pessoalismo? Pessoalismo é o hábito que temos de transformar o outro numa pessoa. Como? Dando a ela um pouco de nós mesmos. Nós nos plasmamos ao outro. Isso é pessoalismo. E como nós fazemos isso? Deixando a outra pessoa a par da nossa própria vida. É a reação clara de seres fortemente personalistas. Eu vou dar um exemplo e depois eu vou retomar a ideia. Eu vou dar o exemplo apenas para que vocês entendam a situação e depois eu retomo a ideia e o conceito. Vocês sabem que no Brasil existe um hábito dificilmente entendido por estrangeiros. Quando nós recebemos alguém estranho na nossa casa, alguém que veio consertar alguma coisa, alguém que é estranho, que nós não conhecemos, então ele entra na nossa casa. A primeira coisa que a gente faz é oferecer alguma coisa a ele. Nós oferecemos um cafezinho, nós oferecemos um pouco de água, oferecemos alguma coisa para comer, um pedaço de bolo, uma bolacha,
alguma coisa. Por quê? Por que fazemos isso? Porque quando aquele sujeito estranho entrou, nós não podíamos confiar nele. Ele era um estranho. Ele estava longe da nossa personalidade. Ele não era nada para nós. E, portanto, nós não confiamos nele. E nós não víamos nenhuma necessidade de respeitá-lo, porque ele era ainda uma não pessoa, era um estranho. Só que como ele estava lá, nós precisávamos fazer alguma coisa com ele. Então o que nós fazemos? Oferecemos alguma coisa. Por exemplo, um café. Ora, quando nós oferecemos o café, não é exatamente o café que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo uma parte de nós a ele. Porque o café foi feito pela gente. O café estava na nossa casa. Estava no território que eu conheço. Então, quando ele toma o café, ele está tomando o meu café. E eu estou dando a ele uma parte de mim. Para quê? Para que eu consiga juntar a minha personalidade à dele. E aí, assim que eu consigo um vínculo pessoal com ele, eu passo a poder respeitá-lo, porque agora ele se transformou numa pessoa. Olha que interessante essa ponte, hein? Olha que característica cultural temos singular. Então, a nossa falta de coesão social, sobrepujamos inserindo uma pessoalidade, inserindo um dado pessoal. Damos um pouco de nós ao outro. Damos ao outro um conhecimento a respeito de nós. Então você sabe que quando eu estava fazendo minha pós-graduação, tinha um professor espanhol lá que dava aula de História da América Latina. Acho que era isso. E ele dizia o seguinte, né? Ele contou uma vez o seguinte: eu estranhei muito quando eu cheguei aqui no Brasil, eu demorei para entender uma coisa. O brasileiro não sabe dizer não. O brasileiro, quando você faz uma pergunta para ele, ou ele diz sim, ou ele conta uma história. O brasileiro, quando quer dizer não, conta uma história. Então, ele dizia que achava muito estranho, porque ele fazia uma pergunta para alguém, por exemplo, convidava alguém para jantar, alguma coisa dessas, e a pessoa começava a contar do cachorro dela, da sogra dela que estava doente, do filho dela que estava sozinho, começava a contar do fulano que precisava ir no supermercado, começava a contar coisas da vida pessoal, e ele, mas porra, eu não quero saber nada disso, eu quero só me diga sim ou não, eu não quero saber da tua vida. Aí ele entendeu que quando a pessoa queria dizer sim, ela dizia. Agora, quando queria dizer não, ela contava a história. Contar a história, criar um vínculo pessoal, é um instrumento que temos para suplantar a falta de coesão social que é a nossa. Eu costumo brincar também
que existem dois modos de você procurar uma repartição pública. Digamos que você precise de um serviço qualquer. Aí você vai ter que procurar uma repartição pública. Você sabe que uma repartição pública é um espaço hostil para todo e qualquer brasileiro. Então você vai procurar a repartição. Você pode procurar essa repartição como cidadão, ou você pode procurá-la como pessoa. Se você procurar como cidadão, você vai procurar acreditando na impessoalidade dos funcionários e da própria estrutura. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser submetido a uma coisa chamada lei. E a lei no Brasil, como na maioria das vezes ela costuma ser maluca, como a burocracia, você, cidadão, vai ser envolvido na maluquice legal e na maluquice da burocracia. Na loucura da burocracia, que vai te exigir formulários intermináveis, requerimentos, papéis, preenchimentos e coisas que possivelmente você não vai conseguir fazer. Esse é o cidadão que foi procurar a repartição pública. Só que você pode procurá-la como pessoa. E se você fizer isso, tudo vai mudar. O tratamento vai ser completamente diferente. As outras pessoas vão, agora não mais funcionárias, pessoas vão te dar os atalhos da burocracia. E como você faz? Você que está com problema em repartições deve estar louco para querer saber como eu faço para procurar uma repartição como uma pessoa. Bom, a primeira forma, que é óbvia, é você conhecer alguém na repartição pública. Ser amigo de alguém ou parente de alguém. E aí você usa aquele sujeito como intermediário. Então, você vai ter acesso a muito mais informações do que um cidadão comum. Aí você se desespera, porque você diz: professor, eu não tenho ninguém na repartição pública. Bom, há uma coisa emergencial que você pode fazer. Você pode entrar na repartição como um cidadão. Mas chegando lá, você pode tentar se apessoar. Quer dizer, tentar virar uma pessoa ali dentro. E como você faz isso? Tentando rapidamente construir um vínculo de amizade com alguém. Nem que seja momentâneo. Como fazer isso? Bom, você pode puxar um assunto com alguém. De preferência com a pessoa que vai te atender. A minha sugestão, se o seu interlocutor é homem e você também é homem, a minha sugestão é falar de futebol. Futebol é uma boa, hein? Que time você torce? Ah, não acredito. Você viu o que o teu time fez ontem? Puta que pariu. Como é que o fulano perde aquele gol? Putz, e o outro lá? Tá jogando só pro empresário. O outro vai embalar a conversa e de repente ele vai se abrir como uma flor para você. Se você alcançar o seu objetivo. Pô, você também é corintiano? Meu irmão é corintiano, tá sofrendo também, hein? É assim que se faz. Mas se tudo isso falhar, se você não tiver talento, não conhecer ninguém na administração e não tiver talento para amizades, há um último recurso. Você vê que ninguém fica descoberto aqui. E esse último recurso chama-se despachante.
O despachante, que é uma figura exótica, é uma jabuticaba. O despachante, o que vem a ser? Despachante é um amigo profissional. Você contrata alguém que possivelmente tem ligações na administração pública e vai usá-las em seu favor. Então você vê, ninguém fica descoberto. É claro que você vai dizer assim, pô, mas professor, preciso pagar o despachante, né? Bom, mas nada é perfeito nesse mundo. Mas o que nos interessa aqui com esses exemplos é o seguinte: percebam como inserir uma forma, mesmo que precária, de relacionamento pessoal serve como uma cola, um grude entre as pessoas. E elas fazem isso o tempo todo. É a única forma de você aceitar aquele estranho que está na tua frente. Eu dizia que a falta de coesão social, se nós estamos aqui, não obstante nossa falta de coesão social, se deve a duas ferramentas que nós desenvolvemos. A primeira é a pessoalidade. E a segunda é a eleição, não necessariamente democrática, hein? Quando a palavra eleição é simplesmente erigir alguém por qualquer meio. É a eleição de uma ultrapersonalidade que vai regular as personalidades outras. Então, como podemos organizar o nosso espaço social? Erigindo alguém para ser um tirano, uma superautoridade, com plenos poderes para frear todos os outros e impor a ordem. Essa é a alternativa 2 à nossa falta de coesão social. Daí, por exemplo, o nosso amor a tiranias. O amor que o brasileiro tem a ditaduras de todos os tipos e sabores. O amor que temos a regimes centralizados. Porque, no fundo, nós achamos que o único jeito de nos organizarmos enquanto civilização é colocarmos, com um princípio organizador forte, que regerá tudo. A ditadura, o regime altamente centralizado e forte, é a alternativa que encontramos como princípio de organização. Este princípio organizador tem fortes tendências pessoalistas, isso é, uma exaltação própria da personalidade que está no poder, chama-se caudilismo. Você pega um sujeito X, põe ele no poder, dá superpoderes e fala, agora o seu papel é organizar a sociedade. E tem fortes tendências centralizadoras. Então, podemos puxar alguns laços aí.
O primeiro laço é que nós tendemos a colocar todas as fichas da organização social no colo do governo. Isso é bem conveniente para todos nós, né? Porque isso tira a responsabilidade dos nossos ombros de fazer o que é certo. A culpa é sempre do governo, porque a responsabilidade é sempre do governo. Porque nós elegemos o governo para ser o grande guia, o grande mestre, o grande irmão. Nós elegemos o governo para ser o grande princípio de organização. Nós elegemos o governo para ser o semideus que vai regular nossa sociedade. E nós exigimos do governo regulação total. Porque no fundo nós não confiamos em nós mesmos. Nós dizemos para nós mesmos, e se deixar as pessoas soltas aí, elas vão fazer o que querem, vão acabar com tudo. Então é bom ter um governo forte. Nós tiramos a responsabilidade dos ombros do cidadão e transferimos para o governo. Como se fosse legítimo que cada um de nós corrêssemos atrás das nossas pretensões sem nos preocuparmos com o outro, enquanto o governo tem que ficar correndo atrás de todo mundo, tentando frear as ambições pessoais. Então tem que ter polícia em cada esquina, tem que ter lei para tudo, porque nós não reconhecemos em nós mesmos a capacidade de responsabilidade social. Nós queremos, sim, ser autônomos, fazer o que nós desejamos. O governo se torna como aquela professora do primário que tem que ficar correndo atrás de nós, com a varinha, punindo todo mundo. Temos que punir, punir, é o que todos gritam, punir. Ninguém diz, pô, a responsabilidade é minha. Não, a culpa é do governo. E aí, não estranhamos quando algumas coisas acontecem. Por exemplo, quando a ultra-autoridade que colocamos lá para governar tudo, aproveita-se do governo de tudo para benefício próprio e para oprimir a coletividade. E nós não estranhamos. Nós damos todo o poder para o governo, e aí quando o governo usa esse poder, quando a elite política usa esse poder para benefício próprio, nós não nos interessamos por isso. Não estranhamos isso. Nós não percebemos que só existe uma forma de governo bom. É o governo controlado pelos seus cidadãos. É o governo subordinado à responsabilidade dos seus cidadãos, que de preferência vão fazer primeiro a sua parte e depois cobrar o governo. E restringir o governo. O governo não precisa ser aumentado, ele precisa ser controlado. Nós não precisamos de mais nenhum Getúlio Vargas. Não precisamos de mais nenhum Getúlio Vargas. Não precisamos de um Fidel Castro. Não precisamos de nenhum Médici. Não precisamos de nenhum Dom Pedro I, de nenhum imperador, de nenhum superpoderoso.
precisamos de uma república. Então vocês percebem como república, democracia participativa e Estado são conceitos contrários à nossa cultura extrema da personalidade. A deteriorização do Estado de Direito, a fraqueza da nossa democracia participativa e da nossa república demonstram o quão viva ainda está esta cultura extrema da personalidade. É isso. Deixa eu ver quanto tempo deu. 1h20. Eu vou ainda falar sobre esse tópico. Vamos lá. Eu queria puxar mais uma linha da teia que estamos construindo e falar de uma última grande manifestação de nossa extrema cultura da personalidade, que é o modo como nós nos relacionamos com o nosso trabalho. Por quê? Porque o autor constata o seguinte: o brasileiro odeia o trabalho manual. E mais ainda, despreza o trabalho manual. O trabalho manual é símbolo de inferioridade social. O autor acredita que o ódio que o brasileiro tem ao trabalho manual é um reflexo da extrema cultura da personalidade. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte, gente. Qual é a natureza do trabalho manual? Então vamos pensar num marceneiro. Um indivíduo que faz uma mesa, por exemplo, como essa que eu estou sentado. Quando o indivíduo faz uma mesa, depois que ele termina a mesa se torna algo distinto dele mesmo. O trabalho manual cria e visa um fim, uma finalidade que é externa e distinta do sujeito. A exemplo dessa mesa. Se eu pudesse, evidentemente que eu não vou fazer isso agora, mas se eu pudesse levantar essa mesa, virar essa mesa, olhar com muita calma essa mesa, eu vou ver que não há nela nenhum sinal de quem a produziu. O que nos faz concluir que quem a produziu algo diferente dele. Porque essa é a natureza do trabalho manual. O trabalho manual produz um objeto que é diferente de quem o produziu. A não ser, o que não é o caso, que o indivíduo que fez a mesa tivesse escrito aqui o seu nome, essa mesa não tem nada a ver com o que fez. De modo que eu não poderia falar, essa mesa é a mesa do Joaquim, do José, do Carlos, do Henrique. Não, é uma mesa feita por alguém. Então perceba
o trabalho manual ofende nossa cultura da personalidade. Por quê? Porque o trabalho manual rejeita a personificação que nós faríamos no objeto que nós produzimos. O trabalho manual não dá oportunidade ao trabalhador de assinar, de colocar a sua marca, a sua pessoa no objeto trabalhado. E é por isso que nós odiamos o trabalho manual. É por isso que nós brasileiros temos pouco apego a atividades utilitaristas. O que é o utilitarismo? O fundamento de sua ação não está em você, está em algo fora de você. No caso, o fundamento do trabalho empregado pelo marceneiro não está no marceneiro, está na mesa, que é algo que está fora dele. Então, ele trabalhou para construir a mesa. Por exemplo, ele não trabalhou para ser feliz, porque se você fala ele trabalhou para ser feliz, a felicidade está dentro do trabalhador. Então, não é utilitarista. Agora, se ele trabalhou para construir uma mesa, essa mesa também vai servir para outra coisa. E se ele trabalhou para construir uma mesa que ele não vai usar, então a mesa é um utilitário para ele. Bom, a atividade manual é eminentemente utilitária, mas nós não gostamos da atividade intelectual. Daí que não gostamos da atividade manual, do trabalho manual, que é eminentemente utilitário. Portanto, não gostamos de atividades utilitárias. As atividades utilitárias são chatas, são horríveis para nós. O trabalhador sofre no Brasil. É um martírio trabalhar. O trabalho é um martírio. As expressões que nós usamos para trabalho são sempre negativas, né? Tem gente que fala assim, tô fazendo meu corre aí, correndo atrás, quer dizer, como quem tá ralando, tô ralando, olha aí, tô ralando. São sempre negativas. O cara já sai do trabalho assim, bufando já. Já sai para trabalhar bufando. Segunda-feira é o pior dia do brasileiro. Porque ainda tem a semana inteira pro feriado e pro fim de semana. Ao contrário, do que nós gostamos? Do ócio, né? Nós gostamos do ócio. Nós gostamos da vida sem esforço. Nós gostamos da vida sem preocupações. E note, não é o ócio grego, porque o ócio grego era tempo para pensar e refletir. Aqui é sempre... O ócio grego é tempo... O ócio grego é tempo para pensar. O nosso ócio aqui é tempo para coçar. Tempo para coçar. Nosso ócio é tempo para coçar. Para ficar parado, para não fazer nada, ser perfeitamente inútil. A inutilidade é uma delícia. O ócio para nós, sem dúvida, vale mais do que o negócio. E a contemplação e o amor, sem dúvida, valem mais
do que atividades produtivas e sistemáticas, rotineiras. Como nós odiamos a rotina. Rotina é impessoal. Nós gostamos da não rotina. A não rotina é surpreendente. E a não rotina tem a ver com as pessoas, porque as pessoas, elas, do que depender delas, estariam sempre fazendo coisas diferentes. Nós nos relacionamos de uma maneira bastante engraçada no trabalho. Nós brasileiros, quando trabalhamos, não buscamos uma felicidade alheia. Nós buscamos sempre a nossa felicidade no trabalho. E gostamos de atividades muito mais criativas. Então, se você imaginar assim, o que você quer ser? Você quer ser um marceneiro ou você quer ser um... Independente de salário, hein? Você quer ser um marceneiro ou você quer ser um artista? Um pintor? Um músico? Você vai dizer um músico. Por quê? Porque na música eu tenho oportunidade de colocar a minha vida, de colocar a minha personalidade. A minha música é uma extensão da minha personalidade. E é por isso que gostamos mais de fazer músicas do que de fazer mesas. Porque no fundo o que nos interessa muito no trabalho, muito mais no trabalho, é a nossa felicidade e não o objeto que nós produzimos. Ora, por que o autor... Por que para o autor foi tão importante tratar do ódio que temos ao trabalho manual? Porque o autor vai se sair com uma sacada surpreendente, que é esta: foi menos a cor e mais o fato de executarem trabalhos manuais o que difamou os escravos. Olha a ponte que o autor fez entre o que nós pensamos e o que nós vivemos na nossa história. E veja, isso significa que a abordagem racial do tema da discriminação está errada. Porque o autor está dizendo o seguinte: negros não foram discriminados por serem negros. Foram discriminados porque eram aqueles que faziam os trabalhos manuais. É aqueles que não conseguiam contemplar. É aqueles que eram impessoais. Eram aqueles que trabalhavam nas lavouras de cana, fazendo o trabalho manual, impessoal. Eram aqueles que não conseguiam dar vazão à sua personalidade. Eram tipos odiosos. Os escravos eram tipos odiosos porque não faziam valer a sua personalidade, porque eram propriedade de outro. E foi, portanto, o fato de que os negros eram os escravos e de que os escravos eram aqueles que executavam os trabalhos manuais, o que fez com que fossem tão difamados. Os escravos não eram respeitados porque eram coisas. Não tinham direito a uma personalidade. Ok, gente? Eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Eu não sei quantas aulas mais nós teremos, porque eu não planejo essas coisas. Eu vou dando as aulas e quando terminar os roteiros que eu preparei, termina as aulas. Mas eu espero que vocês acompanhem. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.